A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Adonias, o nosso programa Palavra de Esperança, mais uma vez aqui trazendo uma palavra de bênção para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, para nos abençoar no momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Eu quero agradecer a todos que estão compartilhando, quero agradecer a todos que estão divulgando esse canal. Estamos chegando a 350 seguidores, 350 inscritos, isso para mim é uma vitória. Claro que precisamos chegar em 1000 para que a gente possa ter maior acesso a uma maior quantidade de pessoas, mas para isso eu preciso dos meus amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Preciso que você compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais e a todos vocês que estão nos assistindo, que nos acompanhem, que possam estar compartilhando. E este programa tem um objetivo de abençoar as vidas das pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Temos recebido comentários de bênção, pessoas aí nos dando a maior força para continuarmos com o nosso programa. E eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo, por tudo que Ele tem feito. E hoje eu quero trazer uma palavra sobre família. Eu quero trazer uma palavra sobre a visão de Deus para a minha e para a sua família. E nós vamos encontrar um fato interessante que aconteceu no livro do Gênesis, capítulo 21, do verso 8 até o verso 21, que fala do momento em que Agar ela foi expulsa da casa de Sara com o seu filho. É muito interessante, é muito tremendo, e eu vou ler aqui apenas o verso 18, 19, o 20 e o 21, para que a gente possa estar meditando. Diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhes Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Deus tem uma visão para nossas famílias que não é a visão humana, não é a visão do seu vizinho, não é a visão do seu amigo. Deus tem uma visão para cada um de nós de forma diferente. Quem era Agar? Agar era uma escrava, por isso ela não tinha família, mas Sara, sua patroa, um dia resolveu recebê-la como membro da família, né? E a Bíblia diz que um dia Sara, impaciente por Deus não lhe dar um filho, ela então permitiu que o seu esposo Abraão coabitasse com Agar e pudesse gerar um filho. E a gente sabe, a gente conhece que essa atitude gerou confusão e conflito na casa de Sara, né? Por causa do menino e por causa da presença de Agar, que ali estava. Por causa disso, Agar foi expulsa da casa de Sara somente com pão e água, né? E eles caminharam para o deserto. Quando Agar se viu no deserto e viu que acabou o pão e acabou a água, pensou que a sua família tinha sido destruída. Então estava desesperada, faminta, perdida no deserto, com os olhos inchados de tanto chorar e angustiado por causa da situação que ela estava vivendo. Mas a infinita misericórdia de Deus restaurou a família de Agar. Olha que coisa tremenda. Já estou profetizando que para esses dias de deserto, o Senhor tem bênção, o Senhor tem milagres e o Senhor vai restaurar famílias poderosamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que nós podemos fazer isso? Vamos aprender com Agar. Vamos aprender como Deus restaura as nossas famílias em tempo de crise, em tempos difíceis. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não devemos seguir a visão do homem, tá? Deus está além dos nossos limites. Deus está além da nossa visão, dos nossos pensamentos. A Bíblia diz, no verso 11, que pareceu isso penoso aos olhos de Abraão quando Sara pediu que Abraão
então expulsasse Agar da sua casa. Abraão, ele percebeu que aquilo não estava correto. No exato momento em que Abraão estava celebrando uma grande festa, porque o seu filho Isaque havia sido desmamado, nesse momento de festa foi que Sara, com ódio e tentando se vingar tanto de Ismael quanto de Agar, pediu que Abraão o lançasse fora da sua casa. E nós podemos verificar aqui que Deus, apesar dessa circunstância, desse problema gerado entre Sara, Abraão e Agar, Deus, ele vai entrar com um processo de restauração, tanto na vida de Agar quanto na vida de Abraão e de Sara. Ele vai resolver este problema. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a nossa visão, o nosso entendimento é muito pequeno em relação àquilo que Deus tem para a nossa vida, né? Abraão, ele estava ali penoso, ele não estava concordando, porém, Deus tinha algo tremendo. Por isso, nós devemos sempre buscar a visão de Deus. Disse Deus para Abraão: não te pareça isso mal, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Tá? Então Deus vai contornar a situação, embora para todos, inclusive para Abraão, que tinha uma visão espiritual, tudo estava errado. Deus, por sua infinita misericórdia, queria consertar tudo isso. Aos olhos humanos não havia solução, mas para Deus não há impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Então Deus vai entrar em cena para resolver essa questão. Então Deus faz uma promessa a Agar. Tá? Então Sara agiu daquela forma porque ela estava cega de rancor e de vingança. Abraão estava cego de dor e também de remorso. Agar estava cega, estava triste, né? Mas Deus estava vendo tudo. Então Sara, Abraão e Agar não estavam vendo solução, mas Deus estava observando tudo o que estava acontecendo na vida dessas famílias. Isso nós podemos então aprender que Deus está olhando para nós. Deus está olhando as nossas circunstâncias. Deus está observando as nossas limitações. Há problemas que fogem da nossa administração, que fogem do nosso poder de administrar. Aí então nós precisamos da solução. E a solução que Agar encontrou foi clamar a Deus. Né? Tanto ela quanto o menino choravam, levantaram a sua voz e clamaram a Deus. No versículo 16 do capítulo de número 21, nós vamos entender isso, que lá no deserto, vendo a situação precária, a crise em que ela se encontrava com o seu filho Ismael, ela clama e o menino chora. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor, que Deus ouviu o choro, que Deus ouviu a lamentação. Amigo, vamos entender uma coisa. Está difícil? Vamos clamar a Deus. Vamos buscar a Deus. Nós precisamos aprender que nós não temos que chorar diante de homens, mas sim diante de Deus. Sabe por quê? Apocalipse 21, versículo 4, diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Isto é, quando nós clamamos, Deus vem com a solução para enxugar as nossas lágrimas. Ele vem com a solução para nos dar vitória sobre as circunstâncias humanamente falando, sem solução. Então nós podemos entender aqui que se você não tiver uma saída, comece a buscar a visão de Deus, orando a Ele, e Ele vai revelar para você uma saída. Às vezes, estamos num beco sem saída. Às vezes, como Agar, no deserto, sem parente, sem endereço, sem nada. Acabou a água, acabou o pão, e agora? O que fazer? Clamar a Deus. Buscar a presença desse Deus. Porque quando nós clamamos a Deus e quando nós buscamos a Deus, o que é que vai acontecer? Então a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar. No versículo 19, a Bíblia diz: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Olha que situação tremenda. Olha que coisa interessante. Né? Agar não conseguia ver que próximo a ela, daquela situação que ela estava vivendo,
o seu filho prestes a morrer de sede. Ela deixa debaixo de um sicômoro e a Bíblia diz que ela vai e caminha distante a cerca de um tiro de flecha para não ver o seu filho morrer. E lá na angústia, clamando, chorando, angustiada, ela não consegue ver que ali próximo dela estava a solução, que bem pertinho dela estava a solução. Isto é, Deus abriu os olhos de Agar. Sabe por que ela não conseguia ver a solução? Ela não conseguia enxergar que havia um poço próximo a ela, porque a sua visão estava tampada por causa da crise, por causa da angústia, por causa do sofrimento. É isso que nós precisamos entender no dia de hoje, que Deus quer abrir os nossos olhos espirituais e nos mostrar uma saída, e nos mostrar uma porta aberta, e nos mostrar uma solução. Só que muitas das vezes nós nos deixamos nos angustiar, nós nos deixamos nos atribular a tal ponto de não enxergarmos que Deus tem uma solução, que Deus tem uma porta aberta, que Deus quer nos abençoar, que Deus quer nos tirar desse dilema de morte, desse dilema de crise, dessas situações que muitas das vezes nós nos encontramos e pensamos que estamos só. Então a Bíblia diz que o Senhor Deus abriu os olhos de Agar e ela então pôde enxergar o livramento e a bênção de Deus. Quando ela então enxergou o que Deus tinha para ela, então ela se levantou, bebeu da água, refrigerou seu corpo, né? Levou a água para o seu filho, então levantou o seu filho que estava esmorecido por causa da secura do deserto e lhe deu água. Olha que coisa interessante, né? Olha que coisa tremenda. Olha o que a Bíblia diz, que quando Agar ela recebeu a orientação, que ela percebeu que o poço estava ali, ela tomou da água e ela primeiro se refrescou, matou a sua sede, pegou da água e foi até o seu filho que já estava deitado, praticamente quase morto por causa da secura, e ela o levantou. O texto diz que ela o levantou. Né? Olha que coisa tremenda. Então Deus vai nos levantar. Deus está levantando a mim e a você através desse canal para ajudar pessoas que estão deitadas, que estão praticamente desfalecidas por causa das crises e das coisas que estão acontecendo nos dias atuais. Olha, vamos aprender com esse texto bíblico. Olha a visão que Deus tem para as nossas famílias, para as nossas vidas. Não é uma visão de destruição, não é uma visão de morte, não é uma visão de choro somente, de lágrimas, mas Deus, ele mostra a solução. Agar, então levanta o seu filho e dê-lhe a água para que ele pudesse viver, para que ele pudesse então retornar, e o Senhor Deus então restaura essa família. Que coisa tremenda, que coisa interessante. Faz-me lembrar aqui que Deus levanta famílias para que as famílias possam abençoar a terra, né? Para que Deus possa, então, nos usar tremendamente, poderosamente, com essa questão de abençoar o lugar onde nós vivemos, né? Onde a nossa família está plantada, que nós sejamos bênçãos, que nós possamos levantar os viciados, que nós possamos levantar aos caídos, que nós possamos levantar aquele que se distanciou, que nós possamos levantar aqueles que estão desesperados. Ei, você que está aí, não se desespere. Você que está aí, quem sabe, caído. Você que está aí, quem sabe, reclamando. Você que está aí, quem sabe, sem solução, não consegue enxergar uma porta, uma saída, não consegue enxergar a solução para o problema. Digo hoje para você, o Senhor Deus vai abrir os seus olhos espirituais. O Senhor Deus vai mostrar para você uma saída, vai te abençoar grandemente, poderosamente, no nome de Jesus. Então a Bíblia diz que o menino se tornou frecheiro no deserto, né? E que a mãe do menino então pegou mulheres ou mulher do Egito e deu a ele como esposo. E ele se tornou, como de fato Deus havia prometido a Abraão, ele se tornou uma grande nação. Olha o que Deus tem para a sua vida.
Olha o que Deus tem para a sua família, é coisa grande. O que Deus tem para a sua família não é coisa pequena. As promessas de Deus com relação à sua família vão se cumprir, assim como Deus disse a Abraão: Abraão, não temas, eu vou fazer de Agar e o seu filho uma grande nação. Promessa grande de Deus para a minha família, para a sua família. Recebe aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. As promessas de Deus não falham. Deus não falha com aquilo que Ele promete. Ele cumpre. Olha, Deus cumprindo aqui com a sua promessa. Assim será na sua vida. Assim será na sua família. Assim será. Promessa de Deus. Promessas que Deus cumpriu se cumprirão na sua vida gradativamente, naturalmente. Todas as promessas que Deus fez para a sua família, para a minha família, Deus vai fazer cumprir. E vem coisa grande de Deus aí para você. Vem coisa grande de Deus aí, porque as promessas de Deus não são pequenas, são promessas gigantescas, são promessas de vitória, promessas de portas abertas. Tinha um poço do lado de Agar, ela não conseguia enxergar, mas o Senhor abriu seus olhos quando ela clamou. Está difícil, clame. Está difícil, clame. Não tem saída, clame, pois o Senhor vai abrir esta noite, nesse momento, os teus olhos, para que você veja a saída que Ele vai entregar na sua vida. Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Se essa mensagem tocou no seu coração, se essa mensagem tocou na sua vida, se você conhece alguém, se você ama pessoas que precisam ouvir essa mensagem, compartilhe. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu like, adicione o sininho de notificações, tá bom? E vamos juntos fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos fazer essa grande obra. Vamos dizer para o mundo, vamos dizer para Japurá, para Tefé, para Codajás, para Manaus, para Tabatinga, aonde esse canal está chegando. Vamos dizer que há uma grande promessa de Deus chegando na minha vida, na sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima, em nome de Jesus.